Fala, meu lindo! Minha linda! A gasolina, né, irmão? Tá caro, vai dar uma acabadinha. Oh, gente, eu tô muito feliz que você está nessa palavra. Eu tenho um recado de Deus, uma mensagem de Jesus para o seu coração. Se eu puder te dar um conselho, tira os empecilhos, sabe? As distrações, para você poder ouvir essa palavra e ela entrar dentro do teu coração. Eu só vou te pedir um favor antes da gente começar. Se você... Tem até sininho aqui, irmão. Se você não se inscreveu, se inscreve. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E tem muita gente que escolhe começar a semana da melhor maneira possível. E eu quero que você faça parte disso. Toda segunda, 7 horas da manhã. Então faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho e já pega esse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pros irmãos, manda nos grupos de família. Nem como seja como indireta, mas manda para alguém. E os 10 milhões, é verdade, nós vamos chegar. Nós não vamos desanimar, nós vamos chegar. Nós vamos estar juntos na festa. É isso. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Ai, Jesus maravilhoso. Não vamos desanimar, gente. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz o seguinte: Ide agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos um ganho, porque vocês não sabem o que vai trazer amanhã. O que é, pois, a vossa vida, senão um vapor que aparece e logo desaparece? Uau, vou dizer pra você como isso aqui nasceu. Primeiro, apanhei muito. Nossa, como apanhei. Nessa área, irmão, eu tô calejado. Tô cansado de me decepcionar porque quis fazer do meu jeitinho, sabe? Você conhece o tal do jeitinho brasileiro? Ai, não conhece os anjos? Você conhece sim, irmão, você sabe o que eu tô falando. Agora, eu apanhei muito nesse negócio de viver já, sabe? De fazer isso aqui. Ah, porque agora eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer tal coisa, aí eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer... E aí a vida fica assim... A gente, não, mas eu planejei. Aí eu falo assim... Aí você fica... Nossa, porque Deus não me ouve, porque Deus não faz nada que eu quero. A gente parece umas criancinhas de creche, irmão. Sabe, a gente cobra de Deus algo que Ele não prometeu pra gente. Chega e fala, poxa vida, céu, por que o Senhor não faz o que eu quero? Porque não. Irmão, eu tenho 3 filhos, se eu fazer tudo o que eles querem, acabou. Eu tenho um que fala toda hora pra mim, docinho, pai. Toda hora, ele olha pra mim e fala, papai, docinho. Poxa, já almoçou? Não, pai, docinho primeiro. Ele acaba de almoçar e de docinho, pai. Vai pro colégio de docinho. Ele volta do colégio, docinho, docinho. Antes de dormir, de um docinho só. Imagina se eu for dar todas as vezes o que ele pede, eu vou matar o menino? Tenho vontade de dar? Tenho. Porque ele pede tão bonitinho. Docinho, pai. E ele convence. E ele chega e diz pra minha mãe, deixou. Ai, mano, não é fácil. E a gente não dá porque sabe o mal que faz. A questão é, isso aqui foi algo interessante. Esse ano, aconteceu um negócio. Uma menina de Balneário Camboriú postou um vídeo falando de como ela aceitou Jesus, que foi através de um vídeo meu. Eu achei tão lindo o vídeo, mas eu tava sem paciência. Eu não vi até o final e compartilhei. Ai, meu Deus. Aí no começo do vídeo, só Jesus, irmão. No começo do vídeo, ela tá, nossa, porque eu aceitei Jesus. É lindo o vídeo, lindo. Mas no final do vídeo ela diz, agora eu vou casar. E eu quero que o David faça meu casamento. Ai, Deus, né?
Eu não faço casamento. É muito difícil, por quê? Porque a nossa agenda é muito difícil. A gente tem família que tem que ficar em casa, confusão. Irmão, eu amo ficar em casa quietinho. Quando eu estou em casa eu quero só fazer uma coisa: nada. É bom. Então, aí todo mundo começou a mandar mensagem pra mim: e aí, vai fazer? Eu fazer o quê? Gente, o que eu vou fazer? O casamento? Foi que casamento? Aí alguém me ligou e falou assim: tu viu o vídeo até o final? Eu sou da minha equipe. Tu viu o vídeo até o final? Eu falei: não vi, então vê até o final. Aí eu vi. Aí já era tarde demais, irmão. Aí eu mandei mensagem pra menina: qual é a data? Você ri, né, irmão? Você ri que não é você. Aí ela falou a data. Eu falei: ih, aniversário da minha filha. Aí minha esposa falou: eu mudo a data. Eu falei: eita. Não, mas não vai dar pra chegar, nós alugamos helicóptero. Eu falei: ei, meu Deus. Então, resumindo a ópera, fiz o casamento da jovem. E foi lindo o casamento deles. Lindo, lindo, lindo. Um casal lindo. Casal que você percebe que Deus realmente colocou ali um na frente do outro. Lindo. O raio. A teoria do raio. Nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Agora eu olho o vídeo até o final antes de compartilhar. Falo: Senhor, não cabe me comprometer. Mas brincadeiras à parte. Lindo, se for da vontade de Deus, quem é nós para dizer que não? Mas vai ter que orar muito. Não desanima. Irmão, mas brincadeiras à parte. Fiz o casamento, foi lindo. E essa semana apareceu um vídeo dela pra mim de novo. Aí eu fiquei com medo, falei: será que é de novo? Brincadeira. Mas daí, a primeira frase do vídeo que apareceu foi: cansei de me decepcionar. E aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe? E eu comecei a olhar para a minha vida, comecei a olhar para a história, comecei a olhar para a Bíblia. E aí eu comecei a imaginar o seguinte: qual eram os planos, por exemplo, de Pedro antes de Jesus chegar na vida dele? Já imaginou que Pedro tinha uma vida antes de Jesus chegar bem diferente? Imagina, o que Pedro pensava? Assim, Pedro: eu vou ser um pescador de peixe, talvez eu fique rico, em alguma hora eu vou pegar uma safra boa. Não sei. Vou tirar minha sogra da minha casa. Não sei qual que era o plano dele. Olha Deus falando aí, ó. Imagina qual que era o sonho de José antes de Deus dar o sonho dele para José. Qual que é o sonho, por exemplo, que Abraão tinha antes de se tornar pai de multidões? O que esse homem pensava? Imagina Maria, mãe de Jesus, uma menina. Qual era o plano dessa garota antes de Jesus chegar e ser o Salvador que nasceu dela? De um anjo Gabriel entrar na casa dela e falar: ei, eis que você conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus, e o reinado dele não terá fim. Qual era o plano dela? Eu não sei, mas o que a gente precisa entender é que todo mundo tem um plano antes de o plano original se apresentar. E esse é o problema. A frustração nunca é do plano original. A frustração é sempre do plano B, que a gente acha que é plano A. É aqui que o negócio mora. E é aqui que todo mundo se decepciona e vive se decepcionando a vida toda. E demora para entender que se você não quer passar por decepção, você precisa entregar para Jesus logo a história para Ele comandar. Obrigado, irmão, glória a Deus. Vou precisar de você de novo. Se você quer parar de se decepcionar, você precisa entregar logo para Ele o plano e dizer: Jesus, toma agora, faz do teu jeitinho. Porque nós vivemos dando com os burros na água. Irmão, seja sincero, quantas coisas que a gente planeja que dá errado? Irmão, parece que o mundo conspira contra a gente. A gente fala: hoje eu vou sair de guarda-chuva, dá um sol, e aí a gente diz: nossa, deu sol ontem. Aí você não leva o guarda-chuva. E aí a maior chuva da história dá naquele dia.
A vida é assim, você entende? Aí a gente diz, nossa, amanhã eu vou a tal lugar, e coisa, e tal, e coisa, e coisa, e tal. Aí o pneu do carro fura. E aí você fica o quê? Frustrado. Por quê? Porque você não queria aquele resultado, você desejava outro, mas a vida te trouxe algo diferente. Eu sei que a pergunta que fica é: como que eu resolvo esse problema? Como que eu paro de me decepcionar? E aí o vídeo dela me ajudou. Eu fiquei olhando assim e falei, nossa, que bonitinho. Aí ela mostra o vídeo do casamento dela. Eu vi eu lá. Tava bonito. Casando ela. E aí eu me lembrei do vídeo dela, de quando ela estava me convidando para casar, era o golpe. E ela contando a história dela antes de Jesus chegar. Como ela era, como era a vida dela. E aí eu começo a entender que a vida sem Jesus é um mar de frustrações repetidas. A vida longe dele é um problema atrás do outro. Planos que não acontecem, sonhos que não se realizam, ideais que não se manifestam. E a gente vive frustrado a vida inteira, reclamando de tudo, da vida, de tudo. Porque a gente sempre está frustrado porque aquilo que a gente planejou não aconteceu. Eu vou ser bem sincero com você. Antes de fazer o que eu faço, eu já tomei tanto golpe nessa vida. Irmão, pirâmide mesmo. Devo ter caído mais 3. Uma piramidezinha que está começando é tentador. Brincadeiras à parte. Negócio que eu tomei golpe. Abri 2 negócios na vida, irmão. Tudo porque eu queria viver o meu plano. Quero ser advogado. Abri o escritório. Primeiro. Ai, não pode falar, né? Você vai que dar processo, né? Levei golpe, pronto, só precisa saber disso. Aí, o primeiro dia cliente já não veio pra mim o dinheiro, você não vai voltar mais, pode sair do escritório. Sério? Frustrei. Aí abri outro negócio, golpe, roubado de novo. Tudo que eu tentei, irmão, tudo, e não deu certo. Irmão, se eu quisesse vender vassoura, ia chover na cidade, não ia ter mais poeira. Não dá pra entender, irmão. Se eu quisesse vender guarda-chuva em Joinville, nunca mais ia chover, até eu falir a empresa de guarda-chuva. Porque tem coisas na vida que a frustração que pra gente dói é Deus afunilando o caminho pra gente chegar num lugar. Oh, meu Deus, vou de novo, gostei. Tá dando errado pra gente, a gente tá frustrando, mas é Deus afunilando o caminho pra gente chegar no lugar. Sabe, a porta fecha, a outra fecha, a outra fecha, e a outra fecha de novo. E aí a gente chega numa porta e a gente diz assim, ai, será que agora abre? Abre. Tem uma pessoa atrás. Jesus. Aí a pergunta de Jesus é: planejou o quê? Vocês planejaram que vocês iam para a cidade, Tiago 4, iam para outra cidade, iam vender, iam morar 1 ano. Oh, bebê, o que é a vida de vocês? Se não um vapor que aparece, logo desaparece. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você: para de tentar sozinho. Para de tentar viver a vida do jeito que você quer e começa a observar o plano que eu tenho para você. Para de bater em várias portas e abre a porta que eu já deixei aberta para você entrar. Para de tentar fugir do caminho se você sabe que não existe outro caminho. É Ele e acabou, meu lindo. Desiste de tentar controlar sua vida rápido. Quanto antes você desistir de controlar, menos você vai se frustrar, mais feliz você vai ser. A melhor coisa da vida é dizer: Jesus, toma! E ver a mãozinha dele fazendo assim: obrigado. Irmão, a vida muda radicalmente e a gente para de frustrar. Porque tem um texto de Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz: consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Irmão, você entendeu que doideira? Olha o que a palavra está dizendo: consagre os teus planos ao Senhor e você será bem sucedido. Então significa que tudo que eu dizer para Deus, Deus vai fazer? Porque é isso que a gente acha. A gente chega: Deus, tem uma ideia. Irmão,
Eu fico imaginando que Deus fica olhando pra gente assim, ó. Ai, que vontade de resetar. Irmão, quando você tá com o telefone dando bug assim, e um negócio começa a travar, o que você faz? Desliga. Irmão, não dá vontade. Eu imagino que Deus fala assim: ai, tá de novo enchendo a minha paciência. A gente chega pra Deus e diz: Deus, esse é o plano. Aí Deus tá assim, ó. Aí a gente fala: pois é, Senhor, eu quero fazer isso. Eu tomei uma decisão, isso aqui, ó, eu pensei, eu vou fazer isso aqui. Aí Deus tá. Aí ele fala assim: então, Senhor, eu posso? E Deus não fala nada. E a gente: Deus não falou. Deus ficou tão de surpreso que não teve palavras. Deus olhou e falou assim: nossa, perdi as palavras. Aí a gente faz, e aí dá errado. A gente diz: poxa vida, Senhor, tu me abandonou. Ele nunca nem entrou contigo. Irmão, você chamou ele para sócio, ele não entrou com nem 1% na sociedade. Você se lascou sozinho. O prejuízo é só teu. E Deus está assim dizendo: perguntou e não esperou, me chamou e não deixou entrar. Tu quer algo que eu não quero, tu deseja algo que eu não desejo, tu não sabe o que eu conheço, tu não escuta as conversas que eu escuto, você não está no final da história, eu já estou lá, você sabe pouco sobre nada e eu sei tudo sobre tudo. Irmão, eu imagino. E aí eu e minha esposa, a gente sempre fala isso: nós estamos tudo planejando, fazendo plano, meta e planilhinha, e sobe 10, tira 3, vai 4, tira 4. A gente fala assim: Deus deve estar olhando e fala assim: sai fora, atrapalha não. E aí, irmão, muda quando a gente faz diferente. É quando a gente chega para o Senhor e diz: Jesus, esse é meu plano, mas eu preciso, se o do Senhor dar match com o que eu estou criando aqui. Pedro queria ser pescador. Tudo bem, vai ser, mas não vai ser de peixe. Não vai ser de peixe não. Vai ser de almas. Abraão queria ser pai, mas não vai ser pai de um não. Vai ser pai de multidões. Maria podia até querer ser mãe, mas não vai ser mãe de um menino. Vai ser mãe de um Salvador, que vai mudar a vida do homem entre antes e depois. Entende? O plano da gente é isso aqui. E o plano do Senhor é: porque eu, o Senhor, tenho planos que são maiores do que os seus. Planos de fazer o bem, prosperar. Esses são os planos do Senhor. E a gente está dizendo: Senhor, mas faz o meu. A gente é ruim de criatividade, irmão. Seja sincero, de verdade. Você acha que humanamente o Pedro, naquela manhã que saiu naquela noite que saiu para pescar, imaginava o que esperava ele na manhã seguinte na praia? Você imagina que Maria, lavando a loucinha na casa dela, imaginava o que segundos depois iria acontecer? Um anjo iria entrar? Você imaginava? Você acha que ela ficou esperando o anjo, limpou a casa para o anjo entrar? Essa é a loucura de tudo, lindo. A gente não sabe o que vai ser a nossa vida amanhã. A gente não sabe. Tem coisas que eu vivi na minha vida que foi tão de surpresa que era impossível acreditar. Vou falar uma coisa pra vocês, irmão, que eu tô louco de vontade de fofocar pro mundo todo. Sangue de Jesus, me segura, Senhor. Ó, irmã mais fofoqueira que eu lá, tá vendo aí, ó? Irmão, tudo tem multa hoje, né? Nós gravamos um especial agora. E esse especial... Irmão, que tá gravando, daí fica pior, que tem muita prova. Irmão, esse especial vai entrar num lugar que nunca entrou uma pregação do Evangelho antes. Aí a gente fala assim: nossa, será que vai dar mesmo? E deu. Aí nós mandamos assim: assiste primeiro, porque vai que vocês desistem.
Aí foi, a pessoa disse, aprovado. Falei, ei, Jesus. Aí nós pensamos, vamos gravar no Ibirapuera, um lugar mais top do Brasil, 10 mil pessoas. E nós falamos assim, nossa, que Deus ajude, que pelo menos lote baixo. Esgotou em 12 horas. Aí a gente, calma, irmão. Aí tudo assim, ó. As dívidas batendo a porta, os agiotas aqui esperando nós para pagar as contas. Porque tudo vai na frente. Aí essa é a loucura. A gente não tinha como imaginar aquilo. Um dia antes, não tinha como imaginar o que Deus iria fazer. E essa é a graça de entrar no plano dele. Quando a gente entra no plano dele, a gente começa a ver o que os nossos olhos nunca viram, começa a ouvir o que os nossos ouvidos nunca ouviram, começa a viver o que a gente jamais imaginaria viver. E quando a gente menos percebe, a gente saiu do natural para o extraordinário. A gente saiu do ordinário para o milagre sobrenatural de Deus. E a gente está caminhando para um milagre no meio da tempestade e dizendo, Deus, como foi que eu vim parar aqui? Como foi que eu vim chegar nesse lugar? O que foi que aconteceu? E aí Deus vai dizer, meu plano, bebê, cola comigo que tu brilha, vem comigo que eu apareço através de você, caminha comigo, anda junto. Irmão, porque quando ele faz, a glória não é nossa, a glória é dele. Quando eu planejo e executo, é minha. Mas quando ele planeja e faz acontecer, é dele. E por isso que é bom viver o plano dele, porque tudo na vida é para ele. A glória é dele, o louvor é dele, é o nome dele que vai aparecer, é dele, por ele. Então, irmão, vou falar uma coisa pra você, bebê. Cansou de ficar decepcionado, de se frustrar, de bater com os burros na água, de planejar e nunca acontecer? Simples. Apresenta o plano primeiro para Jesus. Conta tudo para ele primeiro. Diz, Jesus, se for isso que o Senhor quiser, eu estou preparado. Mas se o Senhor quiser cancelar tudo, fazer tudo de novo, o plano é teu, a minha vida é tua. Faz, Jesus, a tua vontade é melhor do que a minha. E o que acontece? Simples. A vida muda. Não é mais o que eu controlo, é o que ele governa. Não são mais o que os meus olhos enxergam, é aquilo que ele já viu. Indo, se você puder entender isso, você muda a tua vida de maneira radical. Você se torna o que a gente chama de imparável. É difícil parar alguém que está vivendo o plano de Deus, irmão. Difícil porque o chefe é ele. Irmão, você imagina você entrar num plano que o dono do plano é o Senhor Jesus. Quem pode parar? Imagina você viver uma vida que Deus planejou. Quem é que pode impedir? Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão. Eu fico olhando os negócios assim, fico imaginando o Pedro bateu de frente com Jesus na praia, Jesus mudou a vida dele. Moisés bateu de frente com o Senhor e a vida dele mudou. Abraão bateu de frente com Deus, a vida dele mudou. Maria, todo mundo que Deus entrou na história, a vida mudou. Não está entendendo, né, bebê? Quer que a vida mude? Deixa ele entrar na história. Deixa ele governar todas as coisas. Deixa ele governar. Mas aí, irmão, você vai ter tentado. E eu termino aqui. Você vai ser tentado a tirar o plano da mão dele. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Tirar da mão dele aquilo que ele desejou. Porque Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você. Mas o que Deus mais ama é quando a gente devolve. É quando a gente diz: Deus, eu posso escolher, mas eu prefiro que o Senhor escolha por mim. Deus, eu tenho planos legais, mas eu prefiro que os planos do Senhor. A loucura disso é o dia que eu acho que foi o dia mais difícil para mim. Eu já devo ter contado isso algumas vezes, mas foi o dia da minha formatura da faculdade. Para quem chegou agora, a gente é formado em Direito, eu e a Paulinha, e eu fui chamado para ser o orador da turma, de 4 turmas que se formaram simultaneamente. E aí eles me chamaram para fazer o discurso. E eu, irmão, sou uma lástima para falar.
para escrever um discurso. Imagina, irmão, eu não sei. Eu acho muito chique, acho bonito quem fala, mas não consigo. Não consigo ler as coisas, eu me embaralho todo, me perco, eu acabo com tudo. E eu tentei naquele dia escrever. Escrevi um pouco, falei, deixa pra lá, eu vou no flow. Irmão, todo mundo subia com papel, coisa mais linda. Eu subia de mão a banana. Falei, ai Jesus, tá todo mundo com papel na mão, Senhor. E eu tô aqui só no suspiro do gato. E aí, irmão, cheguei na tribuna, todo mundo esperando um discurso que emocionasse. Que é o que eles esperam, né? Tem que emocionar todo mundo. Irmão, e aí eu comecei. Coisa linda. Daqui sairá o futuro da advocacia brasileira. Os promotores de justiça, juízes de direito, desembargadores, procuradores federais. Uau! E eu sabia que tinha uns ali, irmão, que para estagiário não ia dar, né? A gente caminhou, tinha gente assim que ia para a faculdade só porque a mãe obrigava. A gente sabe, quem estuda aqui sabe. Quando você está na faculdade, você sabe que tem, você fala assim, mas às vezes surpreende também. E irmão, mas eu tava com fé. Tá aqui, ó, tá tudo aqui. Eu tinha amigos ali, tô torcendo por eles, e meus amigos, e eu, doutores, promotores. E aí o Espírito Santo veio dentro do meu coração e falou, e daí vai sair um pregador da minha palavra. Glória a Deus, porque não é você que estudou 5 anos. Aí, irmão, ninguém chorou, eu caí num choro. Eu comecei a chorar. 5 anos estudando, uns professor miserável, um curso difícil, e tem que estudar, senão não passa. E a gente queria, não dá, é um negócio difícil. 5 anos, e quando eu termino, eu digo, não vai viver isso aqui. Ah, irmão, eu me lembro que eu falei assim, Senhor, mas pelo menos deixa eu pagar o fiéis. E eu vou te falar uma parada do fiéis, irmão. O fiéis que eu fiz era assim, 18 meses depois de formar tem que começar a pagar. Só quem é pobre sabe, irmão. É que os ricos aqui estão assim, nossa, o que é isso? Não sei. 18 meses eu tinha para fazer, para passar na OAB, começar a advogar, pegar uns porta de cadeia bom e pagar pelo menos a faculdade, irmão. E aí Deus falou, tem um outro plano para você. Graças a Deus. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor. Com o TDAH que eu tenho, irmão, eu ia confundir tanto nas petições dos outros, ia prender um, soltar outro, ia acabar com tudo. Mas estava tudo combinado, né, vida? Minha esposa ia escrever as petições e eu ia pro juiz. E Deus olhou e falou, não. Deixa eu falar uma coisa para você, lindo. Talvez o que você planejou é muito longe do que Deus quer. E talvez você vai até conseguir finalizar alguma coisa, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, daqui você não vai passar mais. Ou você dá o controle, ou vai viver se decepcionando. Porque o que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para você é muito maior. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O que Deus tem sobre você, para você, é muito maior do que os teus olhos imaginam, o teu cérebro imagina, os teus olhos enxergam. É muito maior. E em nome de Jesus, se você entregar nas mãos dele a sua vida, vai acontecer. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade. Eu fui o primeiro a se formar. E eu tinha que dar uma notícia para minha mãe. E o dia que eu disse para ela, eu frustrei demais ela. Ela ficou muito decepcionada. Eu dizia, mãe, eu não vou conseguir, mãe. O meu chamado é maior do que eu. Eu não consigo ver meu horizonte, mãe.
toda prova da OAB que sai para fazer, eu tenho agenda para pregar, eu não consigo, mãe. E a minha mãe dizia: não, filho, tenta pelo menos, tenta, você consegue dividir, fazer as duas coisas. Aí um dia eu fui pregar na igreja que a minha mãe era membro. E foi tão lindo aquele dia. Mas o mais lindo foi o final. A minha mãe foi me encontrar na beirada do palco, do púlpito. E quando eu desci, ela me abraçou chorando e disse: filho, a mãe precisa te dizer uma coisa. Esquece tudo que a mãe falou. Você não vai ser um advogado. Deus te chamou para falar dele para as pessoas. A mãe abençoa você, meu filho. A partir de agora, a mãe nunca mais vai te perguntar sobre nada. Se existe alguém perto de você que não acredita nos planos de Deus na sua vida, fique tranquilo, Deus vai mudar o coração deles. E em nome de Jesus vai acontecer. Minha mãe sempre via mensagem de segunda-feira. Viu, mãe? Valeu a pena. Jesus, chega de decepção, chega de frustração, Jesus, chega. Nós não queremos viver uma vida onde a gente controla, não queremos viver uma vida onde a gente governa, Jesus, chega, controla, determina os planos, faz tudo novo, Jesus. Tu és o dono de tudo, Tu és o dono da nossa história, os Teus planos são melhores e maiores do que os meus. Em nome de Jesus, Pai, está nas Tuas mãos o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. É isso que nós vamos viver, porque é perfeito e é melhor. Em nome de Jesus.